meus irmãos, minhas irmãs, recentemente eu fiz um vídeo que despertou a atenção de pessoas que tiveram contato comigo, afirmando, ou melhor, perguntando: mas como essa história que os mensageiros trabalham para trazer alguns para o reino, apenas alguns? Pois é, não sou eu que acho não, tá bom? É Jesus, os profetas. Veja bem, apesar de muitos sinais que confirmam as profecias, a grande maioria da população da Terra está, se lixando com os eventos finais previstos nas Sagradas Escrituras. A segunda vinda de Jesus para levar consigo o remanescente, que é formado por aqueles que guardam os mandamentos e são testemunhas de Jesus Cristo, conforme em Apocalipse 14:12, confira na Bíblia, tá? Está para ocorrer a qualquer momento. Estamos aí nos últimos segundinhos do segundo tempo de jogo. Não obstante, além dos diversos alertas no Antigo Testamento, no Novo Testamento deparamos com várias passagens que deixam claro de que junto às crianças, que essas vão mesmo, tá? Serão pouquíssimos, ou seja, apenas alguns serão arrebatados. Isso é, pouquíssimos farão parte do rebanho dos eleitos ao reino eterno. Confiram com a sua Bíblia aí na sua casa algumas passagens a respeito só no Novo Testamento. Vejam bem, em Mateus capítulo 7, entre os versos 13 e 14, está Jesus falando: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O caminho, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos a encontrarão. Aí em Lucas, capítulo 12, versículo 32, ele diz o que? Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Isso ele estava falando, entendeu? Profeticamente, inclusive, àqueles que vão ser arrebatados, que vão ser alguns. Tá? Ainda em Lucas, no capítulo 18, verso 18, é 18 isso, ele diz: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Tá vendo? Até por isso eu acho que ele está para vir a qualquer momento, porque a fé está a cada momento se definhando. A fé verdadeira, irmãos, tá bom? Não pensem que é fé em rosário, fé em imagens, fé em santos inventados por homens. É a fé que ele nos conduz, que está aqui. Em Mateus ainda, volta lá em Mateus, eu lembrei o capítulo 24 e 22, ele diz o que era: se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salva, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ele está falando de quê? Ele está falando que hoje, você pode ver, o mundo existe, o homem está aí há 6 mil anos, quase 6 mil anos, mas curiosamente, nos últimos 150 anos, toda a tecnologia que nós vivemos hoje foram inventadas. Não é curioso isso? Então, em Lucas 13:24, por exemplo, ele diz, nova dica: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Noutra interpretação não a encontrarão, que vão deixar para a última hora, e aí não vai ter tempo de se ajustar aos reais propósitos de Deus, tá? Aí Romanos, Paulo, vamos lá o que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 5, ele diz: há hoje um remanescente escolhido pela graça. Você vê que já no tempo de Paulo, ele já dizia: um remanescente escolhido pela graça, quer dizer, gatos pingados. Tanto que na carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, ele diz o que? Fiz de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha quantas vezes tem a palavra alguns. Lá voltando em Hebreus, no capítulo 4, entre os versículos 5 e 6, então ele escreveu: disse Deus, não entrarão no meu repouso, tá? Visto pois que restam alguns que entrem nele. Então essa explanação para fechar aí com sobriedade da razão, aí está escrito por João. Então o último dos apóstolos a morrer, que é João, ele escreveu:
na segunda epístola de João, já no capítulo 1, versículo 4, ele diz, olha, muito me alegro por achar que alguns, de novo, dos seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Ele está falando o quê? Não é mandamento de homens não, gente. É o mandamento do Pai. E não faltam religiões que se orgulham, inclusive tem aquela que se destaca como a maior religião cristã do planeta, vocês devem saber qual é. Observem que há algo de estranho nisso, pois a tal religião, caso fosse escolhida por Jesus Cristo, como ela própria afirma, o que aliás não é verdade, visto que Cristo não determinou nenhuma religião na terra para representá-lo. Mas, caso fosse verdadeira tal informação, essa religião iria levar, senão todos, mas a maioria de seus fiéis para o reino eterno. Não teria que ser? Mas quando Deus está nos mandando o próprio Filho e os apóstolos dizerem, alguns remanescentes, pouquíssimos, é óbvio que vocês estão numa barca furada, meus irmãozinhos. Aquele que está nessa barca está na barca furada, tá? Então vem a curiosidade, inclusive. Tudo que Jesus e seus apóstolos disseram nas tantas passagens bíblicas de que serão pouquíssimos os salvos, logo não teria sentido. Estaria então Jesus e seus apóstolos enganados? Bem, meu irmãozinho e minha irmãzinha que fazem parte dessa religião, vocês que estiveram hoje, até hoje, hipnotizados aí pelo catecismo feito por homens, depois desse punhado de provas bíblicas que apresentei, se ainda não acordarem, eu só tenho que lamentar por suas almas. Despertem, irmãozinhos, e busquem a verdadeira palavra de Deus, verdadeira, que está nas Sagradas Escrituras, e não em catecismo e basófias criadas por homens. Em nome de Jesus, amém.